Olá, amados do Pai, amores de Jesus, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um momento que a gente para pensar, meditar e refletir. E você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para ficar juntinho com a gente e meditar no que o nosso Criador, nosso Senhor, nosso Salvador, né? O Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há, tem para nós nesse dia. E nesse dia aí que você vai estar assistindo, independente de qual seja. Se você caiu aqui, tem aquela brincadeira, caiu na rede é peixe, mas se você caiu aqui, pode ter certeza que não foi por acaso, tá? Quem marcou o encontro com você foi o teu Criador, sim, né? Foi o Criador, o teu Redentor, o teu Salvador, aquele que quer ser o teu Pai. Além de Criador, ele quer ser o teu Pai, se ainda não é, né? Que eu não sei, porque a gente já meditou aqui que ser filho é uma coisa, ser criatura é outra. E o Senhor nos chama para ser filhos, que nem todos são filhos, todos são criaturas, mas nem todos são filhos. E Ele me chama, e Ele te chama para ser filho, porque Ele veio aqui na terra um dia, né? O Deus que se fez carne veio aqui na terra um dia, habitar no meio de nós. Por isso que um dos nomes dele também é Emanuel, o Deus conosco. Ele veio habitar no meio de nós para quê? Para que a gente fosse feito filho. O Filho de Deus se fez filho do homem para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. E aí, o que você está esperando para se tornar filho de Deus? Ai, Michele, como é que é esse negócio? Eu não sei. Ou, mas eu sou filho de Deus. A gente já falou sobre isso. Estou dando aqui um rápido spoiler. Depois você vai conferir esse vídeo aí também, tá bom? Pode procurar, né? Quando eu pergunto, né, se você é filho de Deus ou o que fazer para ser filho de Deus, ou se todos são filhos de Deus, eu não ia falar sobre isso, mas já que veio essa pergunta, alguém está querendo saber. A gente se transforma e se torna filho de Deus quando a gente recebe o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, quando a gente o recebe no nosso coração, como único e suficiente Salvador. Né? Eu conversava isso hoje com uma amiga, porque quando a gente tem Jesus, ele basta, ele é suficiente. Por isso, né, que a palavra diz, né, e ele faz esse convite para que você o aceite, ele bate na porta do seu coração e ele faz esse convite para que ele se torne o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ai, mas eu amo Jesus, mas eu já tenho Jesus. Ah, mas eu também tenho A, B, C e D, ou fulano, cicrano, beltrano, como a gente diz popular. Ai, Michele, não acredito em Jesus, eu creio em Jesus. Ai, mas eu tenho que ter aqui os meus amuletos da sorte. Então, ele não é suficiente para você. E ele quer ser. E a gente também já disse aqui, nós até já falamos sobre isso e meditamos que ele não quer ser o único. Ele só pede para ser o primeiro. Que você coloque ele acima de tudo e acima de todos. E sabe o que ele vai dizer em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o discípulo amado João? Ele diz lá no capítulo 14, no versículo 21, que aquele que me ama, você não diz, ai, eu amo a Deus, ai, Jesus é tudo para mim. Mas, de repente, quando ele te pede algo, quando é para você obedecer, você não obedece. E ele diz, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E você diz, mas eu amo Jesus, eu amo o Senhor, eu quero é Deus, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, mas aí ele te pede algo, porque ele mesmo falou, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, coloque sua cruz aí no ombro, negue-se a si mesmo e me siga. E ele diz, aquele que me ama
aquele que guarda os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? São os ensinamentos dele, é a palavra dele, os mandamentos, os ensinamentos que estão contidos na palavra dele. E ele diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus ensinamentos. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, eu me revelarei a ele. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 14, versículo 21. E mais à frente, no 23, ele vai confirmar dizendo, olha, aquele que me ama, guarda a minha palavra. E quem guarda a minha palavra, o que vai acontecer? Aí ele vai dizer, o Pai o amará. Olha aí, se você ama Jesus, você guarda a palavra dele. Se você guarda a palavra dele, os ensinamentos dele, os preceitos, os mandamentos, a lei, o que vai acontecer? O Pai, que é o Deus Criador, que te criou, que te formou, vai te amar. Você quer que o Pai te ame? Então guarde as palavras de Jesus. Sim, que Jesus é o Filho de Deus, mas o próprio Deus. É o Deus triuno. São três que formam um e um que formam três. Um único Deus, né, manifestado em três formas diferentes. Jesus é o próprio Deus. Então ele disse que o Pai vai te amar quando você guardar as palavras dele. E mais, ele disse, e viremos para ele. E nele faremos morada. Ou seja, se eu amar, né, aquele que ama, né, ao Senhor, se eu amar, eu vou guardar a palavra dele. E o Pai vai me amar por eu estar guardando essa palavra. E o que vai acontecer? Ele, o Pai, né? O Deus triuno de amor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que vai acontecer? Vai vir até mim. Ele disse, e viremos a ele, e nele faremos morada. Ele vai se voltar para nós. Ele vai nos visitar, e não só nos visitar, ele vai fazer morada dentro de nós, vai fazer morada no nosso ser. Então, pense nisso, tá? Nesse dia que o Senhor tá falando contigo, escolheu para te falar com você, nesse dia que de repente você chegou aqui, até por um acaso, mas nada é por acaso. Você chegou e você deu de cara com esse vídeo, você clicou, de repente apareceu, mas nada é por acaso. Eu não sei como você está agora, eu não sei qual é o teu momento, eu não sei se você está bem, se você está mal, não conheço o teu coração, mas eu sei de uma coisa. Como disse o Senhor através do apóstolo Paulo na carta de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, ele disse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. A gente não está falando de amar, de amor, de que se você ama a Deus ou não, e aí? Então ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se de repente você não está legal, se de repente não aconteceu aquilo que você desejava, que você esperava, você apostou todas as suas fichas em algo e foi por água abaixo, tá? Seus planos falharam, pereceram e de repente você está vivendo até uma tribulação, uma tragédia nesse momento. Eu não sei como você está, como eu disse, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor me disse e escreveu através do apóstolo Paulo, que todas as coisas, todas, não é uma, não é duas, são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E você já aprendeu aqui como é o amor de Deus, como é amar Ele, como Ele disse que tem que amá-lo. Né? Você já aprendeu aqui que a gente já falou, que Jesus falou que aquele que ama, o ama,
ama o Pai, ama Deus, que é o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aquele que verdadeiramente ama o Senhor, guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra. Então, se você guardar a palavra, se você guardar os ensinamentos, se você for obediente ao que o Senhor Jesus te ensina, todas as coisas vão cooperar para o teu bem, seja elas quais forem. Ai, deu tudo errado. Ah, joguei a toalha. Ah, não tem mais jeito. O Senhor é o Deus do impossível. Para tudo, Ele tem um jeito. Ele conserta o desconcertado. Ele abre caminhos onde não existe nenhum. Mas para isso você tem que amá-lo. Porque Ele disse que todas as coisas, essa coisa aí ruim que está acontecendo com você, que aconteceu agora, nesses dias, vai cooperar para o teu bem. Seja ela qual for, vai cooperar para o teu bem. Se você ama a Deus, se você foi chamado, chamada para o propósito que Ele tem para a tua vida e está obedecendo. Amém? Pense nisso. Beijãozão no teu coração e até a nossa próxima meditação. E a minha oração é para que você ame-o verdadeiramente, você e eu, guardando a palavra dele. Beijo e até a próxima!